Conto agora que o chefe da Agência de Vigilância Nuclear da ONU, Rafael Grossi, afirmou hoje que há chance de contaminação radiológica e química na instalação de enriquecimento nuclear do Irã depois dos ataques de Israel. Apesar disso, segundo ele, os níveis de radiação fora do complexo estão normais. Em meio a uma reunião urgente, o Irã pediu para que a agência condene os ataques de Israel às instalações nucleares do país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou numa coletiva de imprensa que esperava uma posição firme e a responsabilização do regime de Israel. Eu quero conversar um pouco sobre isso com o Luca Bassani, que está ao vivo conosco, atualizando todas as informações. Ô Luca, eu queria saber qual é o tamanho da preocupação das autoridades hoje, de todo mundo que acompanhava. Primeiro, de maneira apreensiva, o enriquecimento de urânio além da conta feito pelo Irã, que diz que usaria apenas para a produção de energia elétrica, mas a gente sabe que para a produção de energia não há necessidade de todo esse investimento que eles fizeram até aqui. E o quanto esses ataques também estão gerando preocupação por causa da possibilidade de contaminação. Como os países que acompanham esse conflito lidam também com essas possibilidades? Europa, Estados Unidos e outros mais. Pois é, Evandro, a questão nuclear é sempre muito sensível em qualquer local do mundo, exatamente por se tratar de um desastre não só de grandes proporções humanitárias, mas também de proporções ambientais. A gente não pode esquecer que a tragédia de Chernobyl, por exemplo, quando uma usina nuclear ela teve uma explosão de alguns dos seus reatores, não apenas vitimou milhares de pessoas, mas transformou aquela enorme floresta no norte da Ucrânia, sul da Bielorrússia, em uma região inabitada, onde muitas árvores, muitos animais, a água, né, do rio Pripyat foi contaminada. Então, é algo que preocupa também desse aspecto. O que a ONU relata, que Rafael Grossi, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que as instalações nucleares de Natanz são duas. Uma que fica na superfície, que foi severamente danificada pelos israelenses, e uma que fica subterrânea. Esta subterrânea não foi atingida, mas os suprimentos de energia para suas centrífugas nucleares foram sim atingidos, o que pode sim ter dificultado esse processo ou, de certa forma, danificado todas aquelas instalações que servem para enriquecer urânio. Outra instalação muito importante é aquela que fica em Fordo, dentro de uma montanha. Alguns órgãos de inteligência ocidentais calculam que provavelmente essas centrífugas nucleares estejam a cerca de 90 metros abaixo da terra, dentro de uma rocha muito forte, ou seja, com os armamentos convencionais utilizados por Israel, não há como destruir completamente essas instalações. Talvez os Estados Unidos, com as famosas bombas bunker busters, né, as destruidoras de bunkers, poderiam causar algum dano, mas Israel não tem o acesso a esse tipo de armamento, pelo menos até agora. A preocupação, todavia, é que qualquer tipo de ataque desmedido ou ataque constante pode sim fazer com que o nível de radiação aconteça, porque, querendo ou não, mesmo não sendo uma arma nuclear, temos lá urânio enriquecido, seja para fins civis, seja para fins bélicos, é um material radioativo que está sendo trabalhado, está armazenado, e uma vez que haja qualquer tipo de manuseio errado, ou qualquer tipo de explosão naquela região, pode sim ocasionar um grande desastre nuclear, não só afetando as pessoas, mas também o meio ambiente. Nesse sentido, não só a ONU, mas os países europeus pedem para uma desescalada, pedem para que parta-se para um princípio de diplomacia na conversa entre os dois países, antes que isso saia do controle e possa, de fato, afetar todo mundo com a radiação. E o continente europeu é um dos que mais sabe como isso é perigoso, né? Tirando, obviamente, os japoneses, que sofreram com as bombas atômicas. O maior desastre nuclear que nós tivemos na história da humanidade foi aqui na Europa, em 1986, em Chernobyl, uma poeira radioativa que se espalhou por centenas e centenas de quilômetros a partir da atual Ucrânia. Então, é uma preocupação, sim. Esse tem sido um apelo feito pela diplomacia internacional, porque não teria impacto só no Irã, teria impacto aos países vizinhos, e os países árabes também se preocupam em relação a isso, porque já passam por várias dificuldades. Um desastre como esse seria apenas mais uma catástrofe a tantas outras que se podem somar durante os últimos anos. Luca Bassani, já eu te chamo para a gente falar também sobre espaço aéreo e as atualizações. Mas, Gustavo Segré, como é que você avalia a maneira como o mundo lida com investimentos em questões nucleares e, principalmente, com impactos que possam levar também à contaminação?
É muito grave, sobretudo porque estamos falando de uma questão que não tem retorno, né? Qualquer contaminação nuclear é um prejuízo não apenas econômico, isso te diria que seria o de menos. É um prejuízo de vidas e não somente de vidas que possam ser impactadas num momento, né? Gerações vêm depois. Devemos lembrar a Segunda Guerra Mundial, o escândalo aí, esse tema terrível de Chernobyl. Então, não é para brincar com isso, me parece que isso pode ser um alerta importante para a ONU e, sobretudo, para os controles. Devemos lembrar que, mesmo que Irã tenha aceito eh, avisar, abrir as suas sedes nucleares, sempre fica a dúvida se o que mostram é tudo o que tem. E a grande maioria da população, e me incluo nessa grande maioria, não acredita que o que está mostrando é realmente o que tem. Isso é perigosíssimo, porque é um caminho sem retorno. Me parece que a ONU, que está com um pouco de descrença, a sua moral não está nas melhores épocas, deve sim participar para tentar aproveitar isto, se é para aproveitar alguma coisa, e tentar colocar um pouco de ordem nessa situação. Exatamente, Gustavo Segre, a gente sempre fica muito reticente com o nível e a transparência das informações que são prestadas até aqui sobre enriquecimento de urânio e investimento nuclear.